Bom dia! As modernas tecnologias, as pesquisas próprias para nosso clima explicam muito da atual exuberância da agricultura brasileira. Isso não quer dizer que tudo o que se fazia antes, até mesmo antigamente, esteja ultrapassado. Hoje nós vamos ver um caso curioso onde o que há de mais moderno está convivendo com o que há de mais tradicional. Colheitadeiras complexas trabalhando no mesmo espaço, onde burros e mulas puxam equipamentos adaptados para tratos e cultivos de café. Foi a solução encontrada num lugar onde não havia cafeicultura, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Um solo difícil, um clima com muita estiagem. Você vai ver que os equipamentos puxados pelos animais até que são bem engenhosos. Produzir café de qualidade no sistema casco-motor. Você já ouviu falar? É uma novidade que o Globo Rural encontrou na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Mulas e burros dividindo as tarefas com máquinas super modernas. A reportagem especial que vamos mostrar agora é a história de como um burro pode modernizar a produção de café. Novidade que o Nelson Araújo encontrou na Serra da Canastra. Ellen, o burro, na verdade, é parte da história. Ele viabiliza, como dizem os técnicos, um sistema de produção que une um ousado preparo de solo e uma tecnologia avançada com a tração animal. Corre do novo sistema de cultivo adotado. Coisa que você deve ter percebido, essa rua de café é bem estreita, né? No estande convencional, a distribuição entre as linhas de plantas é de 3,5 a 4 metros, para facilitar a passagem dos tratores. Aqui a distribuição foi reduzida para 2,5 metros, para caber mais plantas por hectare. 8.000 no estreito, contra no máximo 5.000 no largo. Vai produzir mais grãos, porém com um inconveniente. Quando o café cresce, o trator não passa pela rua, daí a mula. E esse capim alto, viçoso, que você vê aí no meio? Olha, não é pasto não. Veremos que a braquiária tem um papel importante nesse sistema, cujo alicerce se assenta com um procedimento inusitado também. Uma boa lavoura de café só vai para frente se tiver, entre outros, 2 elementos essenciais, cálcio e enxofre. Esses 2 minerais estão contidos num produto chamado gesso agrícola. Todo cafeicultor aplica gesso agrícola. E a quantidade padrão fica em torno de 1.000 quilos, 1 tonelada por hectare. Aqui a aposta é no exagero da dose. 28 toneladas por hectare, ou seja, 28 vezes mais gesso que o usual é o que se aplica aqui. Todo mundo pensava, alguns chegaram a comentar, que as nossas lavouras iriam até morrer dentro de 10 anos. Já faz mais de 10 anos que essa aplicação maciça de gesso começou. E as lavouras, o agrônomo garante, não só reagiram bem, como apresentam boa produção agrícola contínua. Pergunto ao Alessandro por que não usar o calcário, como é comum quando se pretende corrigir solo encerrado como este. Já está provado, se a gente pegasse um calcário e arasse, incorporasse ele a 1 metro de profundidade, nós teríamos um efeito semelhante ao do gesso. Só que na prática é inviável você fazer uma incorporação dessa, seria um custo inviável para o produtor. Então o gesso faz isso num custo economicamente viável para nosso sistema de produção. Esse tanto de gesso que muita gente considera absurdo, repito, são 28 toneladas por hectare, Alessandro diz que é dose de longo prazo, para 10 anos no mínimo. E o X da questão é o seguinte: o calcário é imóvel. Se o solo não for revolvido, demora para fazer efeito. O gesso, que nada mais é do que sulfato de cálcio, já tem a propriedade de se infiltrar terra abaixo e ainda leva consigo nutrientes para a profundidade, desde a implantação da lavoura. Você que está mais familiarizado com o jeito tradicional de conduzir uma lavoura de café pode estranhar o que vai ver agora. Alinhamento morro abaixo, sem curva de nível e alocação de mudas no sistema de plantio direto. A aração, a gradiação já foram feitas 1 ano antes, por ocasião disso que agora parece um pasto. É a braquiária semiada para proteger o solo. O capim evita a erosão e aumenta a captação de água. E só depois de o campo formado é que se vem com as mudas.
Esta é uma fase da qual os animais não participam. São 2 tratores. Um abre o sulco e aí sim, a 60 centímetros de profundidade, faz-se a aplicação de calcário, fósforo, boro e zinco. Atrás vem a plantadeira, que injeta adubo nitrogenado de liberação lenta no fundo do sulco e fixa a muda com saquinho e tudo. Porque o saquinho, olha, tem 86 furos para emissão de raízes. Na fase pós-plantio e início de crescimento, também sai do figurino o seguinte. Por volta dos 4 meses de idade, num procedimento que já foi muito criticado, o misteira faz murundu na linha, chegando terra gorda ao pé. Além de nutrir, protege o caule e fecha portas para doenças. E aí vem a adubação. Não se faz aquela tradicional aplicação de esterco. Aliás, aqui não se usa esterco. O próprio sistema, veremos, produz sua matéria orgânica. O que é adubado em área total é o capim. Doses generosas de 20-0-20, nitrogênio e potássio. Para descrever como essas terras seriam pobres e impróprias para a agricultura, antigamente se dizia que no cerrado até a saúva passava fome. Uma das pessoas que contribuíram para desmistificar essa ideia foi o agrônomo José Pérez Romero, cafeicultor, pesquisador por conta própria e consultor, mentor do Alessandro nesse sistema que estamos mostrando. Qual é a mágica do gesso? O que ele faz no solo para que a gente tenha esse resultado extraordinário que a gente vê aqui? Ele procura as argilas dispersas que estavam entupindo os poros, certo? E granula. Sei. Procura. Com isso abre uma porosidade muito maior. Que antes era muito baixa e que a raiz tinha tremenda dificuldade de atravessar. Pelas explicações do professor Romero, dá para entender que o gesso age como um escultor. Ao penetrar na terra dura e empedrada, ele vai abrindo orifícios, reconfigura as camadas do subsolo. E um ótimo solo, relembro, é 50% de poros com água ou ar. Certo. Quer dizer, os 2 elementos fundamentais para as raízes, água e oxigênio. O solo poroso, floculado, passa a funcionar como uma esponja. A chuva que cai fica retida pelo capim e vai penetrando devagar, encontrando abrigo para se acomodar. O terreno vira uma espécie de caixa d'água. Na verdade, enquanto todo mundo está olhando para o céu, buscando chuva com São Pedro, o senhor foi buscar lá embaixo, no subsolo. Buscar água lá no fundo. No São Pedro não posso fazer nada, né? Sei. Com ele eu não posso fazer nada, ele fala o que bem entende, né? Mas quando ele joga água eu posso segurar. Sei. Segurar água aqui é vital porque, embora a região registre uma ocorrência de chuvas de 1.500 milímetros por ano, no período seco, que vai de maio a outubro, não chove 50 milímetros. Fato que se agrava por causa de um outro fenômeno chamado de evapotranspiração. O vaporzinho que está constantemente saindo do solo e das plantas. Nesta época aqui é ao redor de 3 milímetros por dia. Portanto, 3 milímetros por dia são 30 mil litros por hectare, por dia. Faça a conta. 30 mil litros por 300 hectares, que é o tamanho da fazenda, dão 9 milhões de litros por dia. Vezes 180 dias, dá uma evapotranspiração de 1.620 bilhões de litros no período seco. Isso equivaleria a 150 mil carros-pipa. Como repor essa perda, considerando que em 80% um pé de café é composto basicamente de água? Em 2007, com a seca grave, nós ainda encontramos água a 1 metro, mas tem horas, tem solos que essa água só vai estar a 2 metros. Aí a importância de nós aprofundarmos o sistema reticular o máximo que a gente puder. Quando esse sistema começou, muitos agrônomos, duvidando da prática, perguntaram: será que o gesso não vai levar para baixo todos os nutrientes que ficam na parte mais alta do solo? Bem, entre essas 2 leiras, nós pedimos que fosse aberta uma trincheira para a gente ver a parte oculta, a chamada metade escondida da planta. Vamos ver o que está acontecendo no subsolo do cafezal. É uma cabeleira robusta, em cada palmo milhares de raízes e radicelas. Quem prestou atenção e guardou o conteúdo das aulas de biologia, há de se lembrar que essa ramagem é a estrutura de 2 sistemas vasculares chamados de xilema e floema.
O xilema bombeia água e nutrientes, a seiva bruta para a fotossíntese lá em cima nas folhas e o floema traz de volta a seiva elaborada com glicose, amidos, etc. para alimentar a planta. A raiz não cresce à toa, ela também precisa de comida, ela precisa de carboidratos. Sim. Então ela recebe de volta uma alimentação extraordinária da fotossíntese. Quanto mais raiz, mais bem tratadas, né, mais funcionais, melhor a parte aérea. Gente, você engana fácil. Planta nunca se engana. Se ela desceu até lá é porque ela encontrou boas condições físicas do solo, encontrando água, oxigênio e nutrientes. A gente está falando aqui que o subsolo tem água. A ideia geral que todo mundo tem de água é o líquido. E aqui nós estamos pisando no seco. Como é que você me prova que tem água aqui dentro? A planta, professor, olha a umidade aí. A umidade faz com que essa argila se aglomere. Se fosse completamente seco, isso aqui era pó. E a umidade é que é o colante dessas argilas. E a prova final de que não falta água é a planta verde bonita crescendo. Essa é a maior prova. Na fazenda de um vizinho, a título de comparação, nós pedimos também que fosse aberta uma outra trincheira, agora numa lavoura plantada e tocada no modo convencional. O espaçamento é maior e não tem capim entre as leiras. Se chove, forma enxurrada e a água vai embora. E exposto assim, além de a evaporação ser muito maior, o calor degrada o sistema radicular. As pesquisas mostram que quando o solo atinge temperaturas superiores a 32 graus, as raízes mais perto da superfície morrem. O dono, seu Antônio Faria, lamenta o estado do cafezal. No período das águas, o café fica bonito, a coisa mais bonita. É só chegar a começo de seca, já começa a aparecer a deficiência. O aspecto ruim da folhagem reflete a condição do raizame. É curto, olha. Não passa dos 40 centímetros contra os 2 metros e tanto que vimos na trincheira sadia. Sem alcançar a parte úmida do subsolo, a raiz não tem de onde beber, de se alimentar. Quando chegar a época de florada, o que vai acontecer? Se continuar do jeito que tá, Nelson, a possibilidade de perder a florada todinha, né? Né? Já o cafezal do Alessandro não aparenta correr esse risco. Está abastecido, como diz o professor Pérez Romero, que não esconde o orgulho de encontrar num torrão de terra úmida restos do gesso que foi aplicado aqui há 7 anos e que agora está no fundo da trincheira. Está formando esse aglomerado aqui que a raizinha só está feliz aqui ao lado dele. E não é só de água, nutrientes, poros e oxigênio que esse subsolo profundo se enriquece. Há também grande acúmulo de matéria orgânica. Do mesmo jeito que acontece com as folhas e os galhos, a todo momento também tem raiz nascendo e morrendo. A decomposição fertiliza. Quer dizer, temos um solo super orgânico, em cima e embaixo. As plantas estão aí, felizes, produzindo, e os donos parece que estão indo mal de vida. Né? Pelos cálculos que fizemos, a fazenda tem de braquiária entre linhas de café uma área equivalente a uns 80 campos de futebol. De 3 a 4 vezes por ano, o capim é roçado. Objetivos são vários: reduzir a quantidade de defensivos, injetar luz e fazer a adubação verde. No dizer do Alessandro, a braquiária devolve para o café com juros de correção tudo que nela foi investido. Quanto mais roçados eu faço, mais matéria orgânica eu estou criando para o café, que foi uma cultura que andou pelo Brasil atrás da matéria orgânica e da nutrição. Você tem uma ciclagem de nutrientes muito grande através da braquiária. A cafeicultura adensada e o manejo de mato está sequestrando carbono, quer dizer, ambientalmente totalmente correto, né? É das máquinas mais modernas que tem, com 3 rodas e pistões de nivelamento. Compensa a declividade. Uma roda fica mais alta que a outra, mas o corpo permanece na horizontal. É própria para trabalhar em terreno ladeiroso. Esta imagem de arquivo mostra como é mais comum no sistema mecanizado convencional. A máquina vai numa linha recolhendo e por um duto os grãos são armazenados numa caçamba puxada por trator. Esta colhedeira aqui já é do tipo que não necessita do apoio do trator na linha lateral, até porque ele não caberia, né?
É uma unidade que já tem a sua própria caixa-depósito. E ela acaba de ganhar uma companheira que vem completar o processo de automatização de apanha. Tá vendo que vem duas máquinas na mesma leira? A da frente é a colhedeira, a de trás é uma recolhedora. É a primeira e única até agora unidade automotriz capaz de fazer a catação dos grãos que inevitavelmente caem no chão. Quase sempre, mesmo na colheita mecanizada, o que se faz é rastelar o material que se junta na base do pé para então passá-lo manualmente pela peneira. É a cena clássica da colheita de café. Aqui, um engenhoso conjunto de assopradores e sugadores separa o folhiço e cata os grãos restantes, que já caem limpinhos num sacolão. E essa máquina eu conheço ela parafuso por parafuso. Cada parafuso ou porca dela tem uma mãozinha minha. O projeto desta máquina especificamente é do engenheiro elétrico e cafeicultor Bianor Dias, que fez parceria com a fazenda aqui para tocar o invento. Tem a vantagem sobre equipamentos similares do mercado de fazer a cata numa única passada, enquanto que os outros requerem até 4 operações. Ela veio solucionar um problema velho da cafeicultura adensada, né? Uma máquina passando, a outra recolhendo o chão. Então, quanto mais cedo a gente tira esse café do chão, melhora a qualidade. A colheita em tempo recorde traria com certeza um problema de congestionamento no terreiro. Mas, digamos, nesse pacote tecnológico, a carga vai direto para o silo secador.